Aqui nós temos a nossa irmã Luísa, que vai fazer o nosso estudo da tarde, e ela hoje vai nos trazer o tema orgulho e humildade. Sinta-se à vontade, querida. Boa tarde para todos nós. Muita paz, muita saúde. Em relação ao que ela estava falando, a minha prima, porque nós somos Barbosas, as pessoas vão lá para fora, fugindo do Brasil, mas a necessidade vai junto. A gente não sabe o que a gente necessita. É verdade, não é? A gente sabe o que necessita. Quantas pessoas que nunca sofreram agressões aqui e passam lá fora? Passa lá fora, a gente não sabe de nada, gente. A gente não sabe de nada, não adianta fugir da nossa necessidade. Nós não podemos fugir do nosso hospital. E hoje nós vamos falar de uma das nossas enfermidades. Alguém aqui é orgulhoso? Hein? Alguém aqui é orgulhoso? Sem ser eu, né? Lógico, né? Que eu já assumi. Eu estava entre dois temas. Esse que nós vamos estudar hoje e o que eu falei no domingo. Mas como eu necessito muito desse tema, porque há um tempo atrás eu ainda frequentava e trabalhava na Congregação Espírita Francisco de Paula. Um mentor do trabalho virou para mim e falou assim: leia o capítulo do Evangelho, onde fala sobre o orgulho e a humildade. E a prepotência aqui, né? Eu não sou orgulhosa. Todos nós falamos isso, né? Eu não sou orgulhosa, ou eu não sou orgulhoso. Mas nós somos sim. Alguém aqui é tímido? Alguém aqui é tímido? É? Mas é orgulho. É orgulho. É orgulho. Oi. Eu também estou melhor. A ponto, gente, vou contar um segredo para vocês. Na faculdade, eu fui para fazer uma prova oral, eu fiquei sem voz. Fiquei sem voz devidamente por causa da timidez, porque eu sempre fui tímida. Então, eu sempre me ocultava atrás de alguma coisa para evitar. Sentava mais atrás, para ser impedida de cobrarem alguma coisa, de me perguntarem alguma coisa. Mas tive que entrar na armadilha da prova oral. E fugi, perdi a voz. E o que é ser tímido? É medo de errar. É medo de fraquejar. É medo de ser julgado. Então, se nós já tivemos esse tipo de vivência, para não acontecer de novo, a gente se esconde atrás da timidez. O orgulho não permite que eu me exponha. O nosso amigo que estava dizendo aqui, eu tenho orgulho de ser orgulhoso. Eu sei que você falou brincando, eu sei disso. Mas quantas pessoas falam isso? Eu tenho orgulho do meu filho. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu sou grata a Deus por ser brasileiro. Nem ser, por estar brasileira. Por estar. Eu estou, como todos nós aqui estamos hoje, brasileiros. Então, nós temos que começar a nos desprender do que nos prende a essa doença, gente. É uma doença. De se achar acima de tudo e de todos.
Quando o nosso irmão Sócrates falou, eu nada sei, olha a grandeza da humildade. Eu sei que eu nada sei. E nós temos a prepotência de achar que sabemos tudo. Nós não sabemos nada. Tanto que a espiritualidade, mesmo que estudemos como vivemos estudando, né? A espiritualidade nos diz que nós não estamos aptos para saber tudo. Então, nós temos que começar a refletir, a analisar e a perceber o que a gente ainda se prende para se esconder dessa doença. O que a gente precisa fazer para descer do pedestal? E não deixar nunca de esquecer que nós somos espíritos em evolução. E que nós hoje estamos aqui com a graça de estarmos espíritas para acordarmos, analisarmos aquilo que a gente já sabe, ó. Não é um dia, nem 2 dias, nem 3. Esse conhecimento, tudo que nós temos hoje, nós já recebemos com quem? Quem nos deu? Direto para nós. Quem foi? Quem foi o primeiro a nos dar consciência da doutrina, da consciência cristã? Quem foi? Jesus. Oi, amor, tudo bom? Foi Jesus. E por orgulho, e por sermos prepotentes, o que nós fizemos? Simplesmente nós escolhemos Barrabás. Porque simplesmente ele nos oferecia uma coisa que nós não víamos. Nós não víamos o poder, nós não víamos grandes vestuários, ouro, como é até hoje. Essas coisas todas que nós sabemos que ainda nos iludem. Porque a gente ainda sofre, gente, por causa da ilusão. Porque ainda nos prendemos à visão relativa. A visão relativa é isso aqui, ó. Tudo isso que nós visualizamos, tudo isso que nós sentimos, tudo isso que nós vivenciamos. O que temos, sim, é de aceitar essa grandeza que Jesus vem nos oferecer. Seja humilde. Quantos ele colocou no nosso caminho para representar essa grandeza? Quantos? Primeiro ele. Quantos? Primeiro ele não, Sócrates foi bem antes dele, né? Sócrates foi bem antes dele. Mas no hoje, quantos nós já tivemos no caminho e nós ainda estamos com dificuldade de descer do pedestal. De acharmos que somos mais do que o outro. De achar que existe superioridade. Estar dentro de uma profissão não é ser superior, não. Quantos não profissionais, quantos não grandes títulos, estudiosos, e tem uma grandeza enorme como a nossa Maria Aparecida lá do Hospital de Sacramento? Quantas? Que mulher humilde que foi, do povo. Criou o Hospital do Spencer, é Spencer, né? É a doença, né? Criou, Fogo Selvagem. Pronto, é mais fácil. Fogo Selvagem. Criou, gente. Ela era enfermeira. Como ninguém tinha coragem de cuidar, ela criou dentro da casa dela. Hoje é um hospital, né, Célia? É um hospital para cuidar. Hoje nem existe mais a doença, porque não há mais a necessidade da doença. Não há mais, com a graça de Deus. Porque aqueles que precisavam ajustar com a lei, através da doença, já sanaram. Já, como fala popularmente, já liquidaram a dívida. Então, já encaminharam. E ela, uma mulher simples, humilde,
construiu esse trabalho maravilhoso. E nós ainda ficamos esperando nos desprender através do milagre. Do milagre. O milagre é interiorizarmos e vivenciarmos tudo aquilo que Jesus deu para nós, tudo aquilo que Jesus ensinou para nós. Eu não vim destruir as leis, eu só vim fazer cumpri-la. E nós ainda estamos tendo dificuldade de fazer cumpri-la nas pequenas coisas. Queremos fugir desse país maravilhoso em que amamos muito. Eu amo, vocês amam? Eu amo. Esse país que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, sim. E vai continuar sendo. Quantos já se curaram espiritualmente aqui? Quantos? Espiritualmente, não é físico não, porque o físico é a doença da cura. A cura o quê? Do espírito. Nós precisamos expurgarmos, ajustarmos através das enfermidades físicas, através das enfermidades mentais, através das enfermidades morais. Mas nós não queremos. Não queremos. Esse hospital maravilhoso, está horrível, vou embora. Não sabe nem se vai ser acolhido lá fora. Não sabe. Está difícil lá fora também, gente. A dificuldade está lá fora também, porque a dificuldade faz parte da transição, faz parte da reforma, faz parte da faxina. Jesus está fazendo a limpeza no planeta. E nós ainda queremos ficar lá em cima. Ah, não quero isso para mim, não. Devemos querer, sim. E não devemos julgar. Nós continuamos julgando. Nós continuamos condenando. Nós continuamos nos achando melhor que tudo e de que todos. Não somos. Se nós fôssemos, nós não estaríamos mais aqui. Olha a grande humildade que teve conosco no caminho. O nosso querido Bezerra. Bezerra foi embora, gente. Ele não está mais no corpo físico. Porém, ele desencarnou há 118 anos e pediu um dia para nossa Mãe Santíssima permitir que ele permanecesse no planeta a enxugar as nossas lágrimas, a nos confortar, a nos alentar. Isso é humildade. Ele desceu, ele preferiu ficar no nosso nível, ao invés de continuar a evolução dele. Isso é humildade. Não é, eu sou. Não sou nada, eu estou. Uma coisa que eu não gosto, que infelizmente no nosso meio ainda existe. Infelizmente. Colocar o que nós somos lá fora. Aqui eu nunca vi. Mas, exemplo, uma pessoa que também não suporta é o Divaldo. Fazer a relação do currículo. Divaldo não gosta, mas todo mundo faz. Não, não é? Ele não gosta disso. Alguém sabia aqui a profissão da Yasmin? Da Yasmin. Ainda bem que ninguém sabe. Eu também sei. Mas tem muitos. Haroldo algum dia disse qual é a profissão dele, a não ser o outro falar? A não ser o outro falar? Todo mundo sabe que ele é juiz, né? Mas ele algum dia abriu a boca para dizer que ele é juiz? Aqui dentro, gente, nós somos que somos. Eu sou Luísa. Ricardo é Ricardo. Cada um de nós somos nós. Profissão é lá fora. É na matéria. Então, para que ficar botando o professor, não sei o quê, o doutor, não sei o quê?
Não, nós não somos, nós estamos. E se estamos, é porque precisamos nos ajustar dentro daquela profissão colocada no nosso caminho. E não fazer com que quem coloca é orgulho. Quem faz questão de falar o que está é orgulho. Então nós temos que nos despir e educar, transformar, que nós não podemos nos livrar do nosso passado, podemos? Não. Não podemos porque está no nosso arquivo, está em nós. O que podemos sim é transformar pelo processo educativo, é transformar no nosso mergulho interior e seguirmos o convite de Jesus. E que Sócrates colocou lá atrás, conheça a ti mesmo. Ele leu uma placa lá na época dele, Delfos, a placa dos Delfos, e começou a adotar, conhecer a si mesmo, para ver o que ainda precisamos corrigir. Ainda temos muito a corrigir e ajustar. Também não estamos tão distante da consciência, não. Porque a gente costuma falar assim, ainda falta muito para evoluirmos. Não. Se nós já estamos aqui nos colocando um pleno feriado para estudar o Evangelho de Jesus, é porque simplesmente a gente já está bem avançada na nossa vontade de nos vencer, de se corrigir, de saber o que eu posso fazer. Um dia Chico estava conversando com duas pessoas numa esquina lá de Uberaba, e ele escutou aquilo longe, lixeiro! Lixeiro! Aí, ao aproximar da onde ele estava, o caminhão parou e deu um sorriso enorme para Chico. Oi, Chico, tudo bem? Chico deixou os dois que estavam conversando com ele e foi estar com o lixeiro. E sabe como é que o orgulho é, né? Os dois, o que fizeram? Poxa vida, Chico nos deixou para falar com um lixeiro, para conversar com um lixeiro. Né? Olha o orgulho. Né? Qual era a mediunidade de Chico? Todas, né? Todas. Chico voltou, realmente, eu fui conversar com o lixeiro, sim. Mas só que vocês não sabem que esse lixeiro, ele... Antes de eu me reencarnar, antes de eu vir para completar, realizar a minha programação, a espiritualidade, Jesus pediu a um que se colocasse para que viesse junto comigo para realizar o trabalho de me proteger. E esse espírito que está a comandar o corpo desse lixeiro é um espírito de grande evolução. É um espírito de escola. Ele se prontificou e ele aceitou a tarefa. E escolheu o trabalho de lixeiro porque iria facilitá-lo de não só limpar a ambiência em que eu iria viver, mas também de limpar a cada casa que ele passasse para pegar o lixo. Eu vestiria minha carapuça até o chão e amarraria, né? De vergonha. Porque não vigiamos, nem mesmo aqui. Nós não sabemos quem está detrás de cada comando de um corpo. A gente não sabe quais são os compromissos. Então, por que a gente vai se achar que o nosso irmão que está lixeiro é menor do que eu,
que fiz a faculdade. Não. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Se recebemos tarefas, seja pequenininha aos nossos olhos, ou seja uma grande, há de nós se não fizermos cumprir com ela. Porque nós estamos cumprindo com um planejamento. Um planejamento esse que nos abre a porta ao nosso trabalho de transformação. Ao nosso trabalho de corrigirmos, de acertarmos, de burilarmos o nosso ser, de podermos descer esse pedestal. Mas achamos que, não, eu estou presidente de alguma coisa. Há de quem está responsável por uma casa espírita. Ai de quem que é responsável de qualquer outra casa religiosa. Porque ele está recebendo a responsabilidade de conduzir rebanhos para a sua transformação. E não de se colocar acima daqueles que estão ao derredor. Nós só estamos fazendo cumprir com um planejamento. Porque não é de agora, não somos nós que, Ricardo vai ser o presidente da casa, Nilce vai ser a vice-presidente. Não. Não somos nós que elegemos, não. Está lá escrito. Mas como todo contrato, né, as letras são miudinha. A gente não consegue ler e não lembramos também, né, Nilce? Aí nos achamos, né? Temos mania de nos achar. Não. Não podemos esquecer nunca que tudo que estamos realizando, seja o que for, estamos sim trabalhando em nós o nosso reencontro com o Pai. Trabalhando em nós o nosso retorno ao Pai. Vai ser agora? Não. Não. Porque nós ainda não sabemos, ainda não conseguimos cumprir com as leis. Nós ainda não nos despimos dessas doenças que a gente pensa que a doença é o câncer, é efizema, é qualquer doença, mas a doença maior que todos nós temos é a falta de virtudes. É ou não é? É a falta de virtudes. E essa a gente não quer ver. Eu não sou orgulhosa. Sou sim. Muito. Muito sim. Aprendi bastante. Só estar aqui falando com vocês, olha o quanto que eu aprendi. Não falava nem com a cara com o professor, imagine. Graças a Deus, essa parte eu venci. Mas ainda precisamos vencer mais. Porque a cada oportunidade que recebemos, vamos burilando, vamos nos libertando, através da educação, daquilo que nós já fomos e daquilo que nós já fizemos, daquilo que nos comprometemos. Então, quanto mais vamos abrindo a nossa consciência, o nosso entendimento da grandeza de Deus, de não temer, como ela disse. Por que temer se nós temos um Pai? Por que temer se nós sabemos que temos um pastor maravilhoso? Por quê? Se nós temos os nossos guardiões. É confiar. É confiar. Porque se tivermos de viver alguma coisa, está dentro daquela necessidade.
E nós não vamos fugir. Nós não temos como evitar. Nós podemos diminuir o que tivermos de vivenciar de acordo com a nossa realização. Chico evitou de ter os problemas dele? O espírito evoluído que era? Evitou? Divaldo evitou de fazer 2 cirurgias de coluna, uma em cima da outra? Ele precisava, se fosse em questão de serviçal de Cristo? Ele fez uma em cima da outra, gente. Com 91 anos. Fez uma, não deu certo, fez a outra há pouquíssimo tempo. Precisava, se nós pararmos e pensarmos de acordo com a matéria? Não, né? Ele é médium, é orador, vai pelo mundo inteiro falar da doutrina, então ele não precisa ficar doente. Ele precisa ajustar também. Todo mundo aqui é doente. Todo mundo aqui é necessitado. Antigamente eu achava que ele era orgulhoso. Ele não é orgulhoso, assim como eu pensava. Tem a dele. De pintar o cabelo, para mim, é orgulhoso. Eu vou assumir que eu tenho 90 anos. Não. Mas, como dizia Chico, eu uso peruca para não agredir o outro. Mas é uma vaidade que eles têm. A gente respeita. Mas é um espírito que precisa estar na colocação em que ele está, se colocar do jeito que ele se coloca, por causa dos assédios. Tanto físico quanto espiritual. Porque quanta gente forma fila para estar com ele, né? Isso é um assédio. Uma amiga me contou que ela esteve de encontro com ele, e ele falou na família dela que a coisa que ele mais gostaria de ter sempre o diálogo. Normal, como a gente conversa. Aí ficaram conversando e o filho dela convidou: Divaldo, vamos jantar? Vamos. Como era nos Estados Unidos, que o rapaz mora nos Estados Unidos, o que americano adora comer? Sanduba, né? Aí o Divaldo foi. Ele pediu o sanduíche, Divaldo, eu também quero. Então, ali ele estava sendo ele. Ele estava sendo normal. Vocês souberam que ele teve depressão? Souberam? Ele teve depressão ano passado. Teve 2 meses de depressão. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi ele que disse. Ele disse no seminário. Por ele não ter essa vida como a gente tem. Então, ele está com a responsabilidade de divulgar a doutrina pelo mundo. Mas ele não é Deus, gente, como muita gente pensa. Quando muita gente coloca. Da mesma forma, o nosso querido Chico, como também não era. Nós precisamos, sim, ao invés de ficar em cima deles, sim seguir o exemplo de esforço que o Chico teve e ele está tendo, de alcançar o que o Chico alcançou, ele está alcançando. Não é ficarmos atrás daquele irmão, é seguir o exemplo, como Jesus nos disse, siga-me, mas segui-lo, exemplificando, abrindo a porta daqui, daqui. Vocês já repararam que nós temos a mania, o hábito de falar: Pai, Jesus, fique conosco na oração? Já repararam que a gente sempre fala isso? Quem é que tem que ficar com ele? Somos nós. Porque ele já está no nosso dia a dia. Ele já está e cuida de cada um de nós, através dos nossos mentores, através dos nossos amigos espirituais. E tudo que nós precisamos fazer, espírita, não, cristãos, é trabalhar
em nós essa conquista da humildade. Quantos que não são espíritas que são amigos? Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi. Gandhi nos falou, só bastava o Sermão do Monte. Só bastava. Podia destruir tudo, mas tendo o Sermão do Monte diz tudo. E nós não pegamos uma bem-aventurança. Não entendemos nem o que é ser pobre de espírito. O que é pobre de espírito, gente? O que é pobre de espírito? Para você. É. São os humildes, isso mesmo. Esses são os pobres de espírito. É isso mesmo. É isso mesmo. São os humildes. São as pessoas humildes. Mas não é humilde ser pobre, não, tá? Que tem um monte de pobre aí que não é humilde. Monte. São muito prepotentes. Por que são prepotentes? Porque é um rico que foi lá de trás, aí veio com a necessidade de ser pobre para aprender a ser humilde, mas como ainda está preso ao que foi, aí, né, se coloca como superior, nariz lá em cima, mesmo estando pobre. E tem muito rico que é extremamente humilde. Que tem o que você falou, a pobreza da humildade, a pobreza da obediência ao Pai, ao entendimento das necessidades às quais passamos, do que aqui estamos a viver, do que aqui estamos a construir. Nós estamos construindo um novo ser. Um ser que precisa voltar para aquele simples que saiu lá. Quando? Não sabemos. Do momento que o Pai nos criou. Simples, ignorante. Conquistamos o intelecto. Ao longo do tempo, vamos conquistando gradativamente o intelecto. Mas fomos perdendo a humildade, a simplicidade. Vamos perdendo. Porque fomos nos iludindo sempre por esse fascínio que é a matéria. Por acharmos que ainda nós somos matéria. Muita gente ainda se acha matéria. Mas nós não somos. Nós simplesmente estamos nesse instrumento aqui, corpo, para que sejamos seres eternos, mas libertos de todos esses tormentos que vamos agariando ao longo do tempo. Não sabemos nem quanto tempo nós temos, sabemos? Não. Então é sempre colocar, eu estou Luísa. Baixinha, gordinha, tendo que me cuidar, com a coluna jóia. Jóia minha coluna, né, Célia? Jóia. Coente de todas as formas. Mas graças a Deus eu estou aqui ajustando. Sabe lá o que eu fiz? Sabe lá? Né? Para que eu esteja vivendo essa situação? Para que eu esteja aqui conversando com vocês, confessando que lutei para entender o que é orgulho e humildade, que só agora eu estou tendo a consciência que ser superior
Ser superior não é ser profissional de doutorado, de mestrado. Não. Ser superior é Jesus. Superioridade moral. Isso sim. Ser inferior somos nós que ainda estamos engateando para conquistarmos o moral. Ainda necessitamos. Tem muitos mais inferiores que nós. Muitos. Precisa falar ao nosso derredor? Não preciso. Tá olhos vistos. A esses que ainda se prendem ao poder. A esses que ainda quer muito, muito, muito. Gente, leva alguma coisa daqui, gente. Caixão tem gaveta? Tem? Tem caminhão de mudança atrás da gente? Não. A gente tem que devolver o quê? O corpinho para a Dona Terra, foi tirado da energia dela, então nós temos que devolver para a energia voltar para ela. Deus que vai cobrar da gente? É Deus que cobra da gente? Quem é que cobra da gente? Isso, a nossa consciência. Vai cobrar. O que você fez com a tua consciência de que é orgulho? Continuou no pedestal? Continuou dizendo, você sabe quem eu sou? Eu tenho orgulho do meu filho? Eu tenho orgulho de não sei o quê? Não. Eu admiro aquele que se esforça. Eu admiro as conquistas, o esforço do outro. Porque até o falar. Vencer, gente, vamos vencer a timidez. Temos que vencer. E passar a acreditar que a gente pode. A primeira vez que eu recebi uma tarefa, eu temia feito Mara Verde. Pelo amor de Deus, não. Não. Mas me esforcei. Primeira, né? Temia, mas temia muito. 30 anos se passaram, já aprendi um pouquinho, não aprendi um pouquinho? Porque eu estou buscando me vencer. Estou buscando sair dessa máscara timidez. De insegurança. De medo de errar. De ficar inseguro porque esqueceu alguma coisa. Falei para ele, esquecer uma coisinha, o que tem? O que tem? A cabeça da gente está cansada, gente. A gente não tem obrigação de gravar tudo, não. Nós estamos com muitas informações o dia inteiro. Não é vergonha de nenhuma dizer eu não sei. Mas fiquei a vida inteira da vida escolar me escondendo. Com vergonha de dizer que eu não tinha entendido. Vergonha de dizer que eu... né? Eu tive um professor que me ajudou muito. Ele me chamava de Gordinha. Gordinha, ele explicava. Eu não gostava de matemática. Aí ele explicava e sempre pegava um. Agora é você que vai explicar. Ele falava, Gordinha, explica. Aí eu explicava. Porque a gente passou a prestar atenção. Prestando atenção, a gente entende. Né? Ia ser cobrado. Isso é ajudar. Sempre tem um instrumento para ajudar, já viu? Porque, vai, explica. Vai, fala. Então, a gente tem que vencer essas artimanhas que construímos para continuarmos no nosso pedestal. O Pai bota os instrumentos. Nós é que temos que aceitar.
Outro trabalho também que o diretor da casa, Luísa, você tem que assumir esse trabalho. Esse trabalho só vai continuar, que era o trabalho de assistência aos espíritos, que nós chamamos de desobsessão. Só vai continuar se você assumir. Mas falei, eu não estou capacitada para isso. Mas só se você for. Eu fui. Enfrentei a minha dificuldade. Aprendi muito, muito com a espiritualidade. É um trabalho maravilhoso. Então, é se permitir, assumir que não sabe, assumir a dificuldade, que não entendeu, chegar perto do outro, perguntar, ouvir. Vai lá na internet da vida, vai lá pegar as explicações, os entendimentos do outro, os estudos. Não se deixar pegar e levar pelo que um falou. Ah, não, vamos lá ver, será que é isso mesmo? Vamos lá pesquisar. E assumir. Vamos nos assumir. Vamos entender que, se existe essa dificuldade, ela precisa ser vencida. Porque o conhecimento está em nós, gente. Está tudo em nós. Só que a gente precisa acreditar que a gente pode fazer com que ele fique mais presente. É não ter medo. Não ter medo de fracassar, de errar. Não ter medo. É ir. E sempre a luta. Porque todo mundo é capaz. Não existe burrice, como a gente chama. Não existe. Existe, sim, necessidades de construir-se novos aprendizados, novas fontes de intelecto. Se aquela pessoa ainda é analfabeta, como a minha mãe foi, minha mãe era analfabeta, mas era extremamente inteligente. Ela só não sabia ler e escrever, mas era extremamente inteligente. Então, ela não precisava ter a leitura e a escrita. Ela precisava construir dentro da... educar os filhos, de encaminhar os filhos, de viver o que ela vivenciou. E assim tem muitos. Muitos. Citei a nossa irmã Maria Aparecida, que fez cumprir. E ainda tem lá o... esqueci o nome dele agora. Lá em Uberaba também, que faz um trabalho magnífico de assistência médica em volta da tapera que ele vivia. Dentro do hospital. É que eu estou tentando lembrar o nome dele. Está lá, ele não, Tadeu. Obrigada. É bom ter memória, né? É bom ter um monte de memória. O Tadeu, gente. Alguém aqui já foi sem ser da casa, a Uberaba? Sem ser da casa, Carlos. Sem ser da casa. Sacramento, gente. Vão lá. Vão lá conhecer os trabalhos deixados por Eurípides. Aqui é um, né? Aqui é um. Porque vocês sabiam que todos os lugares aqui no Rio que tem o nome de Eurípides estão ligados à fazenda? Você sabia, Ricardo? Todos. Todos estão ligados à fazenda. Todas as casas daqui estão ligadas à fazenda. Digo isso porque quando eu fui lá a primeira vez, Claudinho foi comigo, não foi, Claudinho? Antes de ir, eu sonhei que estava vindo para Dona Meca. Aqui tem bonde, gente? Aqui tem trem? Mas eu estava vindo para cá de trem. Só que quando eu soltei do trem, eu saía numa entrada de fazenda.
é exatamente assim lá na entrada da fazenda, né, Carlos Cláudio? É a estrada do trem e a entrada da fazenda. Por aí você vê o quanto está ligado à fazenda. Então, todos os trabalhos que ainda se faz realizar pela família de Eurípides estão lá, de vento em popa. E é um trabalho maravilhoso, gente. Vocês precisam ir lá conhecer. Ele não é ligado a Eurípides, mas ele fez um trabalho magnífico. Ele cuidava dos pais. Olha, humildade. Cuidava dos pais. Os pais desencarnaram. Ele ficou sem saber o que fazer. Ele queria continuar cuidando. Aí ele passou a cuidar de pessoas na tapera dele. Sabe o que tem na tapera dele? Dentro da tapera dele? Uma cama, um armário, 2 caixas de frutas, uma de um lado e outra do outro, e uma cadeira dessa de braço. Tem televisão? Não. Tem internet? Não. Tem nada. Em volta da tapera tem um hospital magnífico. Um lado é onde ficam os homens com sequelas de AVC, esses tudo, que não foram para casa, que a família não quer cuidar. Outra é de mulheres. Assim, daqui, hospital psiquiátrico. Aqui, ambulatório. E ele construiu outro em frente. Já foi lá, Ricardo, onde está o outro em frente? A última vez que eu fui, já tinha o outro em frente. Nós fomos lá há pouco tempo. Outro em frente. Então, tudo isso trabalho de doação. Trabalho de caridade. E ainda tem um espaço muito maior do que essa casa para nós. Para nós. Porque todas as caravanas que lá chegam, ele acolhe a cada um, dando um abraço em cada um. Todos os ônibus que chegam lá. A primeira vez que eu fui lá, eu abracei, saí, deixei a caravana lá e depois eu voltei. Tadeu, posso dar um abraço em você pela minha irmã? E não precisa, ela já recebeu. Então, vocês veem, isso é ser humilde. Isso é ser serviçal. Isso é ter descido do pedestal. Ele venceu a ele mesmo. Então, o que nós precisamos é nos vencer, gente. Eu não posso mudar a Celinha, eu não posso mudar a Nilce, eu tenho que mudar a Luísa. Então, a Luísa, hoje, já consegue conversar com vocês em público. Deixou aquela criança que na escola tinha vergonha de responder e de ler. Deixou aquela que na faculdade perdeu a voz para não responder o professor. Foi deixando, e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês o que eu estou procurando melhorar. Com o entendimento daquilo que Jesus convida-nos a realizar. Conhecermos a nós mesmos. Não nos livrarmos do homem velho, mas sim perdoarmos, amarmos a nós mesmos, que o próximo, mais próximo de nós, somos nós. Então é nos amar e perdoar-nos por tudo que nós fizemos ao longo da nossa vida. Não é ao longo da existência, não. É ao longo da nossa vida. Nos perdoarmos por termos sido tão cegos e ignorantes e por termos jogado fora o período em que tivemos com Jesus. Ouvimos a Ele, só que nós não entendemos o que Ele nos propôs. E hoje, 21 séculos depois, Ele está
nos oferecendo, continuando a nos oferecer. Conheça a vocês mesmos. Basta não julgar, basta perdoar, basta perdoar o seu inimigo, orar pelo criminoso, basta não jogar mais a pedra em ninguém, basta perdoar aquele que está com você, amar aquele que está com você, basta seguir os meus exemplos e cumprir com as leis, deixarmos de sermos corruptos, ladrões. Tudo isso nós ainda fazemos. Nós matamos, nós roubamos, nós somos corruptos. Não são só os nossos irmãos, não, somos nós todos. Nós todos. Vamos acreditar que nós podemos mudar. E nós estamos aqui para mudar. Então nós vamos, vamos cantar uma música que eu amo. É um agradecimento. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento de paz, nós Te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigada pela tarde, por o feriado tão bom que nós tivemos. Muito obrigada, meus irmãos. Boa tarde.